Olá, como vai todos? Como vão? Todo mundo bem? Vamos continuar as nossas lições e hoje continuaremos aí estudando o livro que nós adotamos na nossa Escola Bíblica Discipuladora, é o Comportamento do Crente, Princípios Bíblicos de Ética Cristã. No dia de hoje, na nossa Escola Bíblica, abordaremos a lição de número 5, que vai falar acerca do amor para com todos. Na nossa lição de hoje, queremos chegar ao final da nossa lição observando a questão se nós estamos tendo uma vida como moderador. Vamos analisar a questão do amor sincero e fraternal ao próximo. Vamos tentar observar também se estamos ou não nos importando com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E é claro que tudo isso dentro do tema maior que é acerca do amor. É isso que o apóstolo Paulo, vem tratando na sua carta, a carta a qual ele escreveu para os romanos, para a igreja que estava em Roma. E dentro dessa carta, nós já vemos abordando, dentro do capítulo 12, essas questões. E hoje trataremos especificamente, lá dentro do capítulo 12, os versos 14, 15 e 16. Lembrando sempre que essa carta, Paulo escreve à igreja que estava em Roma, dando instrução àquela igreja, carta acerca de comportamentos e relacionamentos que os irmãos deveriam ter uns para com os outros. Em Romanos capítulo 12, versículos 14 a 16, ele diz o seguinte: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E é isso que ele vem falando aí nesse texto, e é esse texto que nós vamos analisar na nossa lição de hoje. É acerca desse texto que vamos abordar, que vamos falar. Bom seria que nós pudéssemos estar presencial discutindo, mas não é possível nesse momento das nossas vidas, então nós faremos aqui mesmo à distância, mas tentando compreender o que Paulo quer nos falar acerca dessas questões. E como sempre, nós queremos trazer duas perguntas à igreja, queremos trazer duas perguntas àquelas pessoas que estão nos acompanhando, que estão assistindo a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Então, duas perguntas para que você possa analisar e que nós possamos iniciar a nossa lição de hoje. A primeira pergunta é: será que temos desenvolvido algumas dessas virtudes em nossas vidas? Que virtudes? Abençoar, não amaldiçoar, alegrar, chorar, a comunhão, a humildade. Temos desenvolvido algumas dessas virtudes em nossas vidas? A segunda pergunta: qual ou quais delas são difíceis de colocar em prática? Qual dessas coisas acima é difícil colocar em prática na nossa vida? Então são duas perguntas que nós queremos trazer àquelas pessoas que nos acompanham, trazer para a nossa reflexão durante a nossa lição de hoje. Lembrando que nós estamos estudando o comportamento do crente e estamos falando acerca de princípios bíblicos da ética cristã. E dentro disso aí nós vamos abordar a questão do amor, a questão da empatia uns para com os outros. Introdutoriamente, o autor da nossa lição de hoje, que é o pastor Luiz César, ele introduz trazendo a seguinte reflexão. O apóstolo Paulo vem descrevendo com muita coerência a ética do comportamento cristão. A lição anterior que nós fizemos já,
enfatiza o amor no meio da comunidade cristã. E ele conclui dizendo o seguinte: o amor é o grande princípio normativo da ação cristã. Na comunidade do povo de Deus, cada crente é chamado para efetivar o amor ao próximo por meio de ações. Então, o amor é aquilo que norteia a ação do cristão. É aquilo que dá o norte para as nossas ações. E dentro de uma comunidade cristã, segundo o autor da nossa lição de hoje, dentro dessa comunidade, cada crente é chamado para a prática do amor ao próximo, e essa prática não é só pelo falar, esse amor não é só pela palavra, pelo verbo, mas ele deve ser também através das ações. Então isso nos traz introdutoriamente o nosso autor da nossa lição, Luiz César. E ele traz à nossa mente também que Deus amou a humanidade, né? Ele nos direciona, nos redireciona ao livro de João, lá no capítulo 3, versículo 16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele nos lembra que Deus amou toda a humanidade. Isso é o que se espera de cada crente. Também é o amor a toda a humanidade, porque Deus, nos amou quando ainda éramos pecadores. Veja lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 8. Então, quando ainda éramos pecador, Deus já nos amava. Dessa mesma forma, nós devemos amar o nosso semelhante, independente do que ele nos faça. Nós temos que amar o nosso próximo, amar a humanidade. E o autor da nossa lição conclui dizendo, a sua introdução, uma clara demonstração de amor pode atrair as pessoas para o reino de Deus. É claro, quando nós manifestamos o nosso amor, nós acabamos por atrair as pessoas para o reino de Deus, porque as pessoas buscam esse amor, pois o amor de Deus é o poder transformador, né, e pode modificar completamente as pessoas. Veja lá o que diz no livro de João, capítulo 13, versículo 35, que nós já estudamos e que nós já falamos acerca disso, né? Lá está dizendo o seguinte: nisso saberão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, é o amor que atrai as pessoas para o reino de Deus. Assim, se a igreja ela manifesta o seu amor um para com os outros, se a igreja transborda o seu amor em si própria, pelos irmãos, pelos seus pastores, pela sua liderança, por todos, esse amor transborda para fora das portas da igreja e atrai o mundo para si, para próximo do reino de Deus. E é nisso que somos chamados, porque nisso o mundo saberá que nós, crente, somos discípulos de Deus, se amarmos uns aos outros. E aí, nós trazemos aí uma frase do nosso autor. Ele diz assim: à sombra do amor de Deus, podemos investir em outras pessoas e em nós mesmos. Ou seja, se estivermos debaixo das asas, se estivermos à sombra do onipotente Deus, nós poderemos investir em outras pessoas, porque as outras pessoas verão que nós estamos guardados pelo amor de Deus. E isso é uma frase aí do autor Luiz César, que trouxe a nossa lição do dia de hoje. Então essa é a introdução da nossa lição, e vamos abordar alguns tópicos dentro do livro de Romanos, no capítulo 12, dos versículos 14 até o versículo 16. A primeira abordagem que nós faremos está lá em Romanos capítulo 12, versículo 14, logo ali no comecinho, diz o seguinte: abençoai os que vos perseguem. Que coisa difícil, né, irmãos? Abençoar aquelas pessoas que nos perseguem, abençoar aquelas pessoas que querem o nosso mal, abençoar aquelas pessoas que
nos critica, que nos injuria, abençoar aquelas pessoas que se colocam na condição de nossos inimigos, de nossos adversários no decorrer dessa vida. Mas esta é a instrução que Paulo, inspirado por Deus, nos traz no seu livro, e nós estamos aqui estudando isso aí. Abençoai os que vos perseguem. O evangelista Moule, ele diz o seguinte: em Cristo encontrai o possível no impossível. Levai à morte o ressentimento da natureza humana, deixando tudo aos pés de Cristo no hálito do seu amor. Então nós somos convocados, nós somos chamados a levar à morte o ressentimento da natureza humana, sabendo que agora nós somos um novo homem. Então, aqueles ressentimentos, aquelas coisas do velho homem, nós deixamos para trás, porque agora nós somos nova criatura. Deixar aos pés de Cristo todo o ressentimento e nos guardar, estar protegido no hálito do amor do nosso Senhor. Essa é uma frase do evangelista Moule. Portanto, vamos seguindo aí. Abençoai os que vos perseguem. No Sermão do Monte, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 10 até o versículo 12, Jesus fala sobre a reação correta em relação à perseguição. Lembra lá das instruções, das bem-aventuranças no Sermão do Monte? Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, ele diz o seguinte: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ora, bem-aventurados os que sofrem perseguição. Ele continua: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, olha que instrução nos traz aí o próprio Jesus. Isso é a fala do próprio Jesus ali no Sermão do Monte. A reação do cristão, a reação correta do crente diante das perseguições, nós já vimos em lições anteriores, é alegrar, é exaltar, né? E adorar ao nosso Deus, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. E isso é o que Jesus está a nos falar. John Gill, ele diz o seguinte: ter a boca cheia de amargura é uma das grandes características dos homens não regenerados, o que de forma alguma convém àquele que profere o nome de Jesus. Ou seja, ter os lábios, ter a boca cheia de ressentimento, cheia de amargura, cheia de crítica, cheia de xingamento, isso é característica de um homem não regenerado. Essa é a característica de um homem que não conseguiu nascer de novo. Essa é a característica de um homem que não teve ainda um encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom que cada um de nós reflitamos acerca do que nós falamos, a respeito do que nós falamos das autoridades, dos líderes religiosos, das pessoas ao nosso redor. Veja que se nós pegarmos e formos ler o livro de Tiago, no capítulo 3, lá do versículo 3 até o 19, ele vai tecendo várias coisas, e dentro dessas coisas que ele fala, cada um de nós deve aprender a falar o bem a respeito um do outro. Vejamos o que diz Tiago, lá no capítulo 3, versículo 9 até o versículo 12. Ele diz o seguinte, Tiago capítulo 3, versículo 9. E ela quem? A língua, tá? Ele está falando da língua. Com ela bendizei ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. Versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar
do mesmo manancial água doce e água amarga? Vou parar aqui pelo versículo 11. O versículo 10 ele diz: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Pode, da mesma fonte, jorrar água boa e água ruim? Da mesma forma, é a nossa boca, e ele está falando da nossa boca. Pode da boca do crente sair coisas boas e ruins ao mesmo tempo? Não convém que seja assim. Então, abençoai os que vos perseguem. Então, nós devemos da nossa boca sair a bênção, mesmo para aqueles que nos perseguem. E o que acontece nos dias de hoje? Né? Nós amaldiçoamos as nossas lideranças políticas, os nossos governos, nós amaldiçoamos os nossos líderes religiosos, nós amaldiçoamos vizinhos, amaldiçoamos as pessoas no trânsito. A boca de muitos crentes está cheia de rancor, de amargura. E Tiago diz lá no capítulo 3, versículo 11, meus irmãos, não pode ser assim. E ele pergunta, pode da mesma boca ou da mesma fonte sair coisa ruim e boa? Pode do coração de Deus sair coisas ruins e boas? Cada um de nós devemos aprender a falar bem a respeito dos outros. É difícil? Por certo que sim. É difícil falar bem de pessoas que nos perseguem? Por certo que sim. Mas a instrução é não amaldiçoar. Falar bem dessas pessoas. E é por isso que a Bíblia também nos instrui a orar pelas nossas lideranças. Né? E nos dias de hoje, muitos de nós estamos a amaldiçoar os nossos governos, o nosso presidente, o nosso governador, os nossos prefeitos. Nós devemos, pelo contrário, orar por essas pessoas, ainda que não sejam as pessoas que nós tenhamos escolhido para conduzir o destino, a governança do nosso país. Devemos orar e devemos pedir a Deus a bênção para essas pessoas. Então, ter a boca cheia de amargura é uma das grandes características de homens e de pessoas não regeneradas. Mas, pelo contrário, nós já somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo e, assim sendo, não convém que de nossa boca saia palavras de amargura a qualquer pessoa que seja. O segundo tópico da nossa lição: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. E aí, João Calvino, ele traz essa frase que para o homem do dia de hoje, o homem não convertido, que ainda não encontrou Jesus Cristo, essa frase de Calvino não faz nenhum sentido, de João Calvino não faz nenhum sentido para ele. Mas é uma grande verdade. Veja o que ele diz. Não convém a nenhum crente aspirar ambiciosamente aquelas coisas mediante as quais poderá ultrapassar a outros. E nem lhe convém assumir uma experiência exaltada e altiva. Bem pelo contrário, compete-lhe humildade e mansidão. Se formos analisar essa frase, o homem hoje busca o quê? Sempre ser melhor do que o outro. Já vi pregação de alguns pastores dizendo, olha, se aquele irmão que não consegue subir na vida, não se aproxima dele não, larga ele para lá, porque ele vai ficar te puxando sempre para trás. Não é isso, não é a instrução bíblica que Paulo nos traz aí no livro de Romanos. Nos traz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E aí ele vai continuar, nós vamos ver na sequência da nossa lição, que nenhum queira ser superior ao outro, e vai dando uma série de instrução aí, a qual a igreja de Cristo deve buscar. É isso que nós devemos buscar. Então, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O que Paulo está a instruir nesse versículo é a prática da graça cristã da empatia. O que ele está a nos instruir é a prática da empatia.
Não é nada mais que isso. Olha só, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isto é empatia, é a capacidade de identificar-se com a outra pessoa e sentir o que ela está sentindo. Desculpa. E sentir o que ela está sentindo. Então é a isso que Paulo está a nos chamar, a essa prática de ter empatia com o nosso semelhante. Se ele está triste, né? Esteja com ele na tristeza, na alegria e sentir o que ele está sentindo. Quanto mais nos tornamos parecidos com Cristo, mais seremos movidos de empatia pelo outro. Então, quanto mais o crente se aproxima de Cristo, mais ele vai conseguir sentir o que o semelhante está sentindo. Mais ele conseguirá sentir o que os irmãos estão sentindo, que o seu vizinho está sentindo, que o seu familiar, o seu parente está sentindo. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais conseguiremos perceber o que o nosso semelhante está a sentir. E Crisóstomo, ele diz o seguinte: é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com os que se alegram. E aí ele vai explicar por quê. Porque existe em muitos um sentimento chamado inveja. O contrário da empatia, ele sente inveja, ele até consegue chorar com o que está chorando, né? A pessoa está triste, você se emociona, muito se emociona, chora ali, fica com pena, tal. Mas quando alguns estão alegres, tem muita gente que não consegue se alegrar com a alegria dos outros. A pessoa está feliz porque conseguiu um excelente emprego, está radiante de alegria. Tem pessoas que não conseguem se alegrar por isso. Tem um sentimento de inveja. Ficam tristes, ficam incomodados. Aí eu vou usar aqui uma música aí mundana, né? A alegria alheia me incomoda. Será que nós estamos vivendo dessa forma? Tem crente que pode estar incomodado com a alegria alheia? Não pode ser assim. Nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, né? Alguém conseguiu um excelente emprego, está feliz, vamos alegrar com ele, vamos jubilar, vamos louvar a Deus por essa alegria. Alguém conseguiu passar no vestibular, conseguiu concluir um curso superior, alguém está feliz porque recebeu a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, teve encontro pessoal com Jesus Cristo, vamos alegrar com essa pessoa, né? Todas as pessoas que estão alegres, nós devemos alegrar com ela e não ficar incomodado porque ela está feliz. Tem gente que é dessa forma. Se alguém está ali se gargalhando de felicidade, tem gente que fica incomodado, né? Com a alegria alheia. Não, meus amados. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Se alguém está feliz, vamos estar felizes pela felicidade dele. É assim que nós devemos ser. Né? A igreja está feliz, vamos estar felizes juntos. O jovem, a jovem vai se casar, está feliz, vamos nos alegrar com ele pelo casamento e não vamos ficar aborrecidos porque ele está feliz. Arrumou um emprego, passou no concurso, passou no vestibular, encontrou-se com Jesus, fez uma viagem. Tem gente que fica incomodado porque alguém está feliz viajando, né? Se bem que hoje tem muita gente que faz viagem e tira algumas fotos para passar inveja nos outros. Mas esqueçamos essa questão. Vamos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. O que Paulo está a nos chamar é a prática da empatia. E Chaplin, ele diz o seguinte: quanto mais egoísta formos, tanto menos inclinado à empatia seremos. Em contrapartida, quanto mais altruísta formos, tanto maior será a nossa empatia para o nosso semelhante. Vamos ter empatia com o nosso semelhante, vamos largar o egoísmo de lado. Está feliz? Vamos ficar felizes com os nossos irmãos, com o nosso semelhante. O terceiro ponto da nossa lição está lá no capítulo 12, versículo 16, na sequência, diz o seguinte: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. E isso é o que nós somos chamados.
né? E iniciamos com a seguinte frase: unidade é o comportamento incondicional de nossa vida com os outros membros do corpo de Cristo. Buscar a unidade. Lembrar que somos o corpo de Cristo e que buscamos a unidade. Dentro desse tema que estamos abordando, ter o mesmo sentimento um para com os outros, que está lá no versículo 16, o que Paulo está a enfatizar é a necessidade da harmonia entre os irmãos. Entre nós, irmãos, entre nós, você que me assiste nesse momento, entre nós deve haver harmonia. Entre você e a sua família deve ter harmonia. Entre você e os seus colegas de escola, de faculdade, de trabalho, no meio social, deve haver harmonia. A harmonia é um dos resultados naturais do amor. Então, onde há amor, naturalmente haverá harmonia. Dentro do seu lar há amor, há respeito, naturalmente haverá harmonia entre todos, cada um assumindo o seu papel com amor, com respeito, e a harmonia flui. Dentro da igreja, se há amor entre todos, entre pastores e ovelhas, entre toda a igreja, se houver amor, haverá harmonia e essa igreja conseguirá caminhar. Da mesma forma que o amor naturalmente traz a harmonia, a dissensão, o conflito e a confusão, naturalmente, eles geram um ambiente de orgulho, de briga, de vaidade e quebra essa harmonia existente no local. Num lar onde há conflitos, né? No lar onde existe confusão, no lar onde cada um quer saber de si, é um para si, eu vou usar aqui aquela frase, um para si, Deus para todos. Na verdade, Deus não vai para ninguém lá, porque está todo mundo brigando entre si. Naturalmente, essa harmonia será quebrada. Então, Paulo está a nos chamar neste momento. O que ele quer nos mostrar é a necessidade de sermos harmônicos. Ele está chamando a igreja em Roma e chama a igreja aqui, chama a igreja que há em mim, chama a igreja que há em você, chama a minha igreja, chama a sua igreja, chama a nossa igreja para um ambiente de harmonia. O tópico número 5 que nós tratamos está lá no versículo 16. Considerai a humildade. Né? Vamos ler lá no finalzinho desse versículo 16 o que Paulo escreve à igreja de Roma. Ele diz o seguinte, lá no texto, o versículo 16, ele diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas, aí ele diz, que é o nosso tópico de número 4, mas acomodai-vos às humildes, ou seja, condescender com as coisas que são humildes. A humildade é a base de toda a virtude. E aquele que desce mais fundo, né, aquele que se torna mais humilde, é quem edifica com maior segurança. Essa é uma frase aí de Filipe. Ele diz que a humildade é a base de toda virtude e aquele que desce mais é quem edifica com maior segurança. Então, aquele que tem uma vida mais humilde, ele acaba edificando uma vida com mais segurança. Considerai ou condescendei com o que é humilde. Versículo 16. Cada crente deve identificar-se com os demais. É isso que Paulo está a nos chamar. Cada um de nós, eu, você, a liderança da igreja, os pastores, cada um de nós devemos nos identificar com todos da igreja. Não pode, dentro da igreja, haver distinção que promova a divisão do corpo de Cristo. Dentro da igreja, não pode haver uma distinção, uma casta ou uma classe que quebre a unidade, que quebre, que divida o corpo de Cristo. Então, há uma necessidade de haver humildade para que todos nós sejamos um dentro do corpo de Cristo.
porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 26 até o versículo 28. Então, meus amados, dentro da igreja não há homem nem mulher, não há macho nem fêmea, não há servo, não há empregado, não há patrão. Todos nós somos iguais, somos membros do corpo de Cristo. Cada um é importante dentro do corpo de Cristo. Dentro da igreja não pode haver esse sentimento de achar que alguém é mais importante que o outro, né? Que um irmão é mais importante que o outro, que a irmã é mais importante ou menos importante do que aquele. Todos nós fazemos parte desse indivisível corpo de Cristo. O crente deve se deixar atrair também por pessoas de menor influência na igreja. Na igreja que você está frequentando, certamente, por certo, deve haver pessoas de menor influência. Mas nem por isso, por ele ser menos influente socialmente, por ser financeiramente menos influente, por ser intelectualmente menos influente, ele não deve ser importante na igreja. Pelo contrário, ele tem a mesma importância de qualquer um outro, porque ele é importante para a sua igreja, ele faz parte da sua igreja. Então, na nossa igreja, na igreja de Cristo, não pode haver esse nível de divisão. Ah, aquele irmão é mais importante porque o dízimo dele é maior. Aquele não é tão importante porque o dízimo dele nem entrega o dízimo. É 200, é um Bolsa Família, 200 e pouco, então o dízimo dele é 20 reais. A mesma importância. É a mesma importância. E todos nós somos importantes no corpo de Cristo, somos membros indivisíveis deste corpo de Cristo. Não se deve privilegiar quem tem uma melhor posição social. Não deve privilegiar dentro da igreja quem tem uma melhor posição intelectual. Não deve privilegiar dentro da igreja quem tem uma melhor posição financeira. Não deve privilegiar dentro da igreja quem é mais bonito. Não deve privilegiar dentro da igreja quem é mais jovem. Não deve privilegiar dentro da igreja quem é mais alto ou quem é mais baixo. Quem é mais gordo ou quem é mais magro. Quem é homem ou quem é mulher. Não deve haver nenhum tipo de privilégio dentro da igreja. Porque todos nós somos iguais. E uma igreja igualitária, onde todos são membros indivisíveis, é o sinal de uma igreja sadia. Aí há uma igreja sadia, se houver uma igualdade entre todos. E é isso que Paulo está te chamando, e esta é a igreja que estava lá em Atos, no capítulo 2 de Atos. É a igreja onde todos são importantes. E nós não podemos dividir a igreja sob qualquer tipo de argumento, qualquer que seja o tipo de argumento. Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Você vai ler, você vai encontrar mais ou menos isso, que os títulos e as aritocracia de alguns irmãos mais privilegiados deviam e devem ficar fora do convívio da comunhão cristã. Ah, porque na minha igreja tem um irmão que é o prefeito da minha cidade. Ele não é mais importante do que ninguém, ele é mais importante lá no serviço dele, na vida da comunidade, como administrador da nossa cidade. Mas dentro da igreja, como membro do corpo de Cristo, não há privilégios. Não há ninguém que seja mais importante do que o outro. Essas coisas devem ficar do lado de fora. Dentro da igreja, somos iguais.
dentro da igreja. Se há o policial militar e se há o coronel frequentando a mesma igreja, dentro da igreja eles são iguais. Não há privilégio entre eles e nem hierarquia no corpo de Cristo entre eles. Fora da igreja, nas suas funções militares, é um soldado e é um coronel. Mas dentro do corpo de Cristo, são membros indivisíveis e importantes de igual valor dentro do corpo de Cristo. Não há privilégios. Os privilégios ficam para fora. E ficam para fora da comunhão. Dentro da igreja, somos todos iguais. Crisóstomo diz o seguinte: rebaixai-vos à condição de humilde, andando ou caminhando ao lado deles, não sendo humilde tão somente na atitude mortal, mas ajudando-os igualmente e estendendo a mão para eles. Rebaixai-vos à condição de humildes. Então, dentro do seio da igreja, se você é alguém que tem toda uma posição social, dentro da igreja, você é membro do corpo de Cristo. E Cristo te chamou para a salvação. Assim como aquele mais humilde socialmente, dentro da igreja, ele não deve trazer esse sentimento de que ele é inferior no corpo de Cristo, mas ele deve trazer a alegria de ter sido salvo, resgatado, regenerado e colocado numa rocha firme por Cristo Jesus. Todos nós, homens e mulheres, servos e livres, empregados e patrões, estamos firmados na rocha firme que é Cristo Jesus. E nela não há degrau para colocar um abaixo e outro no alto. É um corpo que funciona como um todo. E eu quero trazer para a nossa lição de hoje uma aplicação prática. A aplicação para hoje é a seguinte, aplicação que eu trago até como forma de pergunta, pode ser. Os irmãos de condições mais humildes, financeira, intelectual, social, seja qual for a humildade do irmão, lá da sua igreja, tem sido acolhido de forma igualitária pelos demais? Essa é uma reflexão essa é uma reflexão que você que acompanha a nossa escola bíblica discipuladora deve fazer na sua vida e na reflexão da sua igreja, da nossa igreja, da igreja de Cristo, da igreja eleita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos têm sido acolhidos de forma igualitária? Todos são iguais? Ou há privilégios? Ou há lugar de honra para aqueles que têm o dízimo maior? Ou há lugar de honra para aqueles que são intelectualmente mais bem preparados? Ou há lugar de honra para o professor da escola bíblica dominical porque ele ministra a EBD? Há lugar de honra para esse ou para aquele? No reino de Deus, somos todos iguais. Não é porque eu sou o professor da escola bíblica, não sou a liderança, eu devo ter um lugar de privilégio. Não. Na igreja de Cristo, somos todos iguais. De forma contrária também, o humilde, financeiramente, intelectualmente, socialmente, ele tem que chegar na igreja e deixar subir a sua autoestima e se colocar no nível de alguém que foi resgatado por Cristo Jesus. No nível de igreja gloriosa. No nível de membro de um corpo que não se separa. Todos nós somos iguais. Essa é a aplicação para a nossa lição de hoje. Em quinto lugar, Romanos 16, ele conclui dizendo o seguinte: não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
Que interessante, hein, irmãos? Não ser sábio aos nossos próprios olhos. A coisa trivial, a tarefa comum, fornecerá tudo quanto devemos pedir. Ocasião para negarmos a nós mesmos, um caminho que nos leve cada dia mais perto de Deus. Então, não ser sábio aos nossos próprios olhos, não ter aquele sentimento de que olhamos para nós e nos vermos de que somos melhor do que os outros, somos mais inteligentes do que os outros, que a minha opinião vale mais do que a opinião de toda a igreja, né? Não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Desculpa aí, irmãos, você está rodando esse. Não ser sábio aos nossos próprios olhos. O nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo, que se humilhou antes que fosse exaltado. Tem pessoas que estão aí se exaltando, porque eu sou tal, porque eu sou bacana, porque eu sou sabido, porque eu sou não sei o quê, né? O nosso melhor modelo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se há alguém que pudesse exaltar-se nessa vida, se há alguém que pudesse exaltar a si mesmo nessa terra, esse alguém é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, mesmo podendo, ele não o fez. Se nós formos lermos o livro de Filipenses lá no capítulo 2, a sequência lá nos mostra que ele, o Senhor Jesus, se humilhou antes de ser exaltado. E dessa forma também, nós devemos deixar que as outras pessoas façam a exaltação que eles acharem que deve fazer a nosso respeito. E não nós ficarmos nos gloriando a nós mesmos, exaltando a nós mesmos, mostrando que somos o melhor a nossas próprias vistas. O próprio Jesus foi quem disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Por que não seremos mansos e humildes se nós temos um modelo a seguir, que é Cristo Jesus? Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O cristão não deve se ensoberbecer, pois Cristo convoca para amar, e o amor não ensoberbece. Não é isso que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4? O amor não ensoberbece. Pelo contrário, se há algum motivo para se gloriar, nós devemos nos gloriar no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, se há alguma glória a dar de nós mesmos, que seja uma glória no Senhor, e não para denegrir ou para diminuir o nosso semelhante. Se há alguma glória, glorie-se no Senhor. Assim, meus amados, chegamos à conclusão de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora. E concluímos com a pergunta: qual a dificuldade de praticar a moderação? Qual a dificuldade de importarmos com as pessoas? Qual a dificuldade que temos de chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram? Qual a dificuldade da prática da empatia pelo nosso semelhante? Qual a dificuldade do amor sincero e fraternal? Há alguma dificuldade na prática dessas coisas? Paulo conclui na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5, dizendo: perto está o Senhor. E é com esse texto bíblico que queremos concluir a nossa lição. Perto está o Senhor.
Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, conceda paz, que tenhamos tido um bom proveito e mais essa lição da nossa EBD, Escola Bíblica Discipuladora, em tempos difíceis, sem muita discussão, somente um monólogo, mais uma exposição da nossa lição. Volto a pedir aos irmãos que não têm o livro para acompanhar as lições, converse com o pastor da nossa igreja, que a igreja adquiriu exemplares suficientes para que todos pudessem acompanhar as lições da Escola Bíblica Discipuladora. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, traga paz ao nosso lar, traga paz às nossas vidas. Amém.